Meus amigos, muito bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus lindos, hoje é dia 20 de outubro de 2023, chegamos para mais um dia do Semeando a Palavra. Hoje é sexta-feira, hein? Sextou, que Deus te abençoe, te dê um dia de paz e de vitória. Aqui quem vos fala, Danilo Neves. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Saiba de uma coisa, Deus tem uma palavra para você esta manhã. Amados, nós temos um Pai tão bondoso, um Pai tão amoroso. Nosso Deus nos ama muito e Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando erramos, quando falhamos, nosso Deus está de braços abertos para nos perdoar. Quando tomamos decisões erradas ou quando estamos perdidos, sem nem sequer saber o endereço de volta, Ele está de braços abertos a te esperar. Hoje a palavra do Senhor está em Lucas, o capítulo de número 15. Ontem falamos sobre o capítulo 14, hoje vamos falar sobre o capítulo de número 15, que nos ensina várias lições. Vamos ler o verso 20, que diz assim: Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amados, capítulo 15 de Lucas, Jesus ele vai falar por parábolas, e ele cita as 3 parábolas ali. A parábola da ovelha perdida, que se desgarrou do rebanho. A parábola da dracma perdida, que estava perdida e sua dona procurou até que encontrou. E a parábola do filho pródigo, que decidiu sair da casa de seu pai e viver a vida como ele queria viver, né? Sem regras, sem obedecer a ninguém, seguir o seu próprio rumo, né? Curtir a vida, como diz por aí. Nós sabemos que o filho pródigo, ele decidiu por si só perder parte da sua herança, abandonar a casa de seu pai. A parábola do filho pródigo é muito rica em detalhes, de forma que grandes sermões já foram pregados sobre essa mensagem, diversas perspectivas, e cada vez que nós lemos ela, Deus fala conosco de uma forma diferente. Você pode usar ela para aprender sobre relacionamentos familiares, pai e filho, diversas situações, embora não seja o sentido principal dela. E o segredo para interpretarmos ela é sempre se atentar à mensagem que Jesus está querendo falar. Não precisamos atribuir significado a todos os elementos de uma parábola, mas devemos direcionar a nossa atenção para o que realmente Jesus está nos ensinando. A parábola do filho pródigo fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus não ter nomeado cada um deles, esses 3 personagens claramente tinham significado específico. O pai representava Deus, o filho mais novo representava os publicanos e pecadores, e o filho mais velho os escribas e fariseus. Porém, como toda a palavra de Deus, o ensino presente na parábola rompe as barreiras do tempo. Como eu falei, ela é tão atual para nós hoje como ela foi 2000 anos atrás. A palavra de Deus, ela tem esse poder. A cada dia que você lê, ela se renova e o Espírito Santo fala conosco de uma forma diferente. Daquela mesma forma como aquelas pessoas puderam ver a si mesmo enquanto Jesus contava a parábola do filho pródigo, hoje nós também podemos nos identificar como se estivéssemos na frente de um espelho enquanto lemos a palavra de Deus. Quando olhamos para o filho mais novo, talvez possamos dizer: esse sou eu. Ou quando olhamos para o filho mais velho, talvez você possa dizer: esse aí sou eu.
Acho que eu estou me comportando como ele. É importante dizer que Jesus direcionou a parábola aos escribas e fariseus. Eles estavam ali naquele momento. É comum nós vermos essa parábola sendo usada apenas com ênfase no filho mais novo, geralmente aplicada àqueles que deixam a casa do pai. Porém, Jesus enfatiza muito mais sobre o filho primogênito do que o mais novo, fazendo com que a própria parábola aponte especialmente para os religiosos. O versículo 12 nos mostra que o filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair de casa, pois estava cansado de viver na casa de seu pai. O filho mais novo se sentia preso às regras que o seu pai tinha. Ele queria ser o quê? Ser livre, queria se livrar, queria viver uma vida sem regras nenhuma. Então ele pediu a herança. Ele tinha direito a 1/3 dessa herança, quando seu pai morresse. Porém, ele não podia esperar. Ele queria viver essa vida. Essa atitude foi um completo desrespeito. Ele não se importou com a vida do próprio pai dele. Não quis saber se o pai contava com ele, se podia ampará-lo quando ele ficasse velho. Porém, seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que o próprio pai. Ele quebrou os mandamentos de Deus ali. A divisão proposta pelo filho era muito complicada. Alguns estudiosos entendem que, pela antecipação, ele recebeu a 9ª parte ao invés de 1/3. Bem, sobre isso nós não sabemos, mas seja como for, o fato é que tal perdido gerou problemas. Toda a propriedade precisava ser dividida. Uma parte considerável deveria ser vendida e a outra liquidada. Essa era uma situação que afetou toda a família, afetou todo o lar. No versículo 13, encontramos o filho mais novo saindo de casa, saindo da sua terra, saindo do seu aconchego. Ele saiu com toda a liberdade que ele tinha e com dinheiro no bolso. Nós não sabemos para onde ele foi. A parábola não conta isso. Apenas sabemos que ele saiu para viver uma vida do jeito que ele queria viver. Ele juntou tudo o que ele tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa de seu pai, para caso se seu plano desse errado, ele pudesse voltar dignamente. Ele levou tudo. E ele viveu da maneira que ele quis viver, de uma maneira dissoluta, sem regras. No versículo 14, temos a notícia do início da sua ruína. Seus recursos começam a acabar. Ele gastou tudo e começou a passar necessidade. O dinheiro acabou e a fome chegou. Para piorar, ele estava em terra estrangeira. Não tinha nenhum parente próximo. Ninguém que podia socorrê-lo, dar uma ajuda amiga, um abraço, acolher em sua casa. Não tinha mais nenhum amigo. Aliás, o dinheiro acabou, não vai sobrar ninguém, né? O desejo mundano é passageiro, é ilusão. Ele sempre leva as pessoas a uma alegria, depois a ruína. No final, é tudo solidão. Você acaba sozinho, sem ninguém, sem um abraço, sem um aconchego. Tudo por conta das suas escolhas erradas. No versículo 15, vai mostrar a humilhação a qual ele passou, a humilhação a qual ele foi submetido. E para ele sobreviver, ele precisou cuidar de porcos. Nós sabemos que porco para os judeus é um animal imundo. Pois é, quem lembra daquela passagem ao qual o endemoniado encontra-se com Jesus, Jesus o liberta e os demônios que estão nele vão para os porcos. Pois é, e ele estava ali junto com aqueles porcos. No versículo 16 somos informados então que ele sentiu tanta fome que ele desejou comer aquela comida dos porcos. A palavra não fala se ele comeu, mas ele desejou. Tamanha sua fome, tamanho seu desespero.
O 17 nos mostra o momento do seu arrependimento. Ele caiu em si. Foi quando ele voltou a si e ele percebeu que ele tinha perdido. Estava largado, sem família, numa terra estrangeira, sem dinheiro e agora vivendo com os porcos. Agora ele sentiu saudade da sua casa. Ele descobriu que os empregados do pai dele eram mais dignos do que ele naquele momento. Os empregados dele tinham comida, bebida, lugar para dormir, um lugar para morar e salário. E eles nunca iam morrer de fome. No versos 18 e 19 ele vai reconhecer o seu erro. Naquele momento ele percebeu que o seu abandono foi precipitado. Sua decisão foi insensata. Também entendeu que o que ele fez não foi apenas um erro, foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus e contra o Pai. Ele compreendeu quão ingrato ele foi e que não poderia mais ser chamado de filho. Então ele queria apenas ser um empregado do pai dele. No versículo 20, nós lemos que o pai avistou o filho retornando. Note como o pai nunca perdeu o interesse no filho. O pai sabia que ele ia voltar. E todos os dias o pai ia naquele mesmo lugar em que o filho saiu esperar ele voltar. Ele sempre estava olhando no caminho, sabia que o filho dele ia voltar por aquele mesmo caminho ao qual ele foi. O filho, quando partiu, achava que nunca mais ele voltaria ali. Mas o pai dele não. O pai tinha certeza que ele voltaria. E ele vendo o filho, o pai o abraçou. Não olhou para as condições em que o filho estava. O filho estava rasgado, descalço, sujo, fedendo. Era a personificação da miséria. Mas o pai só olhou o arrependimento. O pai sempre vai olhar só o arrependimento. Ele não quer saber do jeito que você está ou como você está vindo. Ele quer saber do seu arrependimento. E o pai correu, o abraçou, beijou repetidas vezes. E antes que ele possa dizer uma única palavra, ele não conseguiu dizer nada. Você entendeu o amor de um pai para com o filho? Você não precisa dizer nada, só a sua atitude já mostra o seu arrependimento. Voltar, regressar, se arrepender. No verso 21, vemos que o filho começa a fazer o discurso, porém o pai não estava interessado em ouvir aquele discurso. No verso 22 e 23, temos um relato de como o pai o recebe de volta. O pai queria dar a importância que ele merecia. O pai providenciou roupa, símbolo de honra, um anel, símbolo de autoridade, sandália, um símbolo que ele não era mais escravo. Era o filho dele, o filho amado. Aquele filho era um homem livre, mas agora o amor do pai o libertou. O pai mandou preparar um bezerro cevado. Este era um animal que eles usavam para ocasiões especiais. O pai festejou. O pai se alegrou. A palavra fala do filho mais velho também. Esse filho nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo. Ele sempre teve o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Então, mais uma vez, o pai é quem saiu de casa para o encontro um filho. Dessa vez ele foi encontrar o filho mais velho, que estava perdido dentro da casa dele. Vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base da recompensa. Ele só se importava
Ele vai falar: tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ele só tinha interesse na riqueza do pai dele, na herança do pai dele. Ele nem se preocupou com o irmão dele, que tinha saído de casa e estava perdido. Em momento algum você vai ver nessa parábola ele se importando. Perceba a alegria de um pai que encontra o filho e de um pai que está consertando outro filho. Jesus se importa com todos. E aí eu te faço a pergunta: quem é você nessa história? Você é o filho pródigo? Você é o filho que estava em casa e se perdeu dentro da sua casa? Em que situação você está? Deus, ele está pronto a te perdoar em qualquer situação. Basta você reconhecer o seu arrependimento. Talvez você seja a ovelha que se perdeu do rebanho e o pai foi atrás de você, a dracma que estava perdida, ele encontrou. O filho que fugiu voltou e o pai o abraçou. E o filho que estava perdido dentro de casa, ele cuidou também. Deus cuida de todos. Deus está cuidando de nós esta manhã. Deus está cuidando de ti hoje. Enquanto você estava dormindo, ele preparou um dia para você. Você não viu os livramentos que ele te deu quando você saiu e quando você voltou. Você não viu os livramentos que ele deu para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. Mas ele estava aguardando você em todo o tempo. E se você estava perdido, ele te achou essa manhã. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, que você possa refletir sobre ela e se encontrar se você estiver perdido. E voltar se você saiu. Se arrepender dos seus pecados. Deixa eu orar por você. Amado Deus eterno Pai, somos teu filho, Senhor. Nós amamos o teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós. Obrigado, Senhor, por nos tirar de uma vida errada de pecado, onde não tínhamos qualquer esperança. Hoje encontramos a paz que só o Senhor pode dar, a alegria e o conforto que só o Filho tem na casa do Pai. Abençoa essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela possa se encontrar, que ela possa se achar se ela estiver perdida, e que ela tem um Pai que a ama e que cuida e que se alegra com o seu arrependimento. Um Pai que tem perdão, um Pai que tem honra, um Pai que tem um anel no dedo, um Pai que tem uma sandália para colocar nos seus pés, pois Ele não é escravo, Ele é filho amado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos dê uma sexta-feira abençoada e de vitória. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma linda sexta-feira abençoada. E amanhã nós voltamos, se assim Deus permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.